Por favor. Sai cenas dessa produção. Saiu de ver, ele doce, ele caia, né? Divismo, podato, ele melhor tá, passivo, Em português, agora. Vamos para C? Posso passar meu texto? Cabeça assim, eu posso falhar. Bom. Aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ó Rei Celestial, Consolador, Espírito de verdade, que estás presente em todo lugar e tudo preenche. Tesouro de bens e doador da vida. Vinde e habita em nós e purifica-nos de todas as nossas impurezas. E salva, ó bondadoso, nossas almas. Pai, Amém. amém. Muito obrigado, Georg. Muito bem, gente. Vamos iniciar. A primeira coisa que nós temos que pensar quando nos aproximamos da fé ortodoxa e para conhecê-la é como nós entendemos a nós mesmos, como nós nos apresentamos. O que é que nós dizemos de nós mesmos? Então, a palavra ortodoxia vem da junção de dois termos gregos, né, que é ortos, quem sabe o que significa? Reto. Reto, perfeito. E doxa? Opinião, né? Não, na verdade, doxa é adoração. Aí, doutrina, pode ser também como forma conotativa, como ensino. Né? Então, é a reta adoração, o reto ensino. Esse nome já diz muito, mas nós vamos ver o que vai ser mais adiante. Então, o que é que a Igreja Ortodoxa diz de si mesma? Diz que a ortodoxia, agora veja bem, a ortodoxia é a autêntica religião de nosso Senhor Jesus Cristo, ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo e transmitida pelos seus apóstolos. E aí nós vamos entender o que vai entrar um outro nome que diz muito de nós. É tradição. A palavra tradição significa, vem do grego paradosis, que significa transmissão. Então, Cristo comunica aos seus apóstolos, os apóstolos comunicam aos seus discípulos, bispos e presbíteros, e aí, numa linha sucessiva, essa doutrina vai se passando de geração em geração. Isso chama-se transmissão. E aí vem um dado que muitos cristãos aqui no Ocidente não consideram, embora saibam, mas não consideram, porque as expectativas são outras. Primeiro, que a rigor, nenhum de nós crê em Cristo. Por que não cremos em Cristo? Porque Cristo nunca deixou nada escrito, nunca falou, deixou nada gravado, né? Nem vídeo, não tem esses recursos. Não existe, Cristo não deixa de si mesmo nenhum material. Tudo que nós sabemos de Cristo é por meio dos apóstolos, que os apóstolos dizem ter testemunhado e ter recebido dele os ensinamentos. Então, nós cremos no testemunho dos apóstolos. Esta é a grande realidade. Mas aí vamos fazer um funil ainda maior. A rigor também nós não cremos nos apóstolos. Nós cremos nos discípulos dos apóstolos. Por quê?
que nós temos 4 evangelhos. 2 escritos. 2 evangelhos são escritos por apóstolos. 2 por 2 evangelistas, que eram do círculo apostólico. Só que nenhum desses evangelhos, eles estão autografados. Nenhum apóstolo. O evangelho de Mateus, não está escrito, eu, Mateus, escrevi este evangelho, e assim sucessivamente, de Marcos, de Lucas e de João. Nós cremos na informação que vem da tradição, de que estes evangelhos foram escritos por isso. Então, vocês agora entendem a importância da tradição. E por isso que o credo vai dizer, creio na igreja. A igreja, aí sim, nas cartas apostólicas, aí já temos alguma coisa, mesmo autografada, como Paulo. Paulo diz a Timóteo que a igreja é coluna e baluarte da verdade. O primeiro credo formulado pela igreja, né, de forma agora convencional, né, como firma a sua fé, o credo niceno-constantinopolitano, ele vai dizer que a fé da igreja está construída sobre 4 pilares. A crença, 3 deles se resumem em 1. A crença no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E também na igreja. São os 4 pilares. Interessante que ele não diz assim, eu creio nas Sagradas Escrituras. Eu estou falando aqui porque sei que tem um público também protestante que está acostumado a ter a Bíblia como única regra de fé e prática. Na ortodoxia, as referências são exatamente estas. A igreja. Isso significa que a Escritura não merece fé? Claro, mas a autoridade da Escritura está baseada na autoridade da igreja, e é quem define o cânon sagrado. Entre tantos escritos sobre Jesus Cristo, diante de tantos testemunhos que foram escritos acerca dele, os diversos evangelhos, as diversas epístolas que são autografadas ou supostamente autografadas por apóstolos, que vêm chamados livros apócrifos e também os livros não canônicos. Então, todas este acervo passou por uma peneira e que foi então colocado como, por isso o nome cânon. Cânon significa que é como a gente tem uma régua, aí eles mediam com uma vara, ou seja, a gente tem a expressão aqui, passou a régua, né? Então, a igreja passou a régua naqueles diversos escritos que haviam sobre o Senhor Jesus Cristo, e esta definição da igreja ficou como cânon sagrado. Ou seja, a Escritura contém a verdadeira doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. São os livros que contêm a verdadeira revelação de Deus, ou que serve de orientação para a igreja. Isto é um processo que leva mais ou menos 3 a 4 séculos, porque nem sempre a igreja teve uniformidade do cânon. Então, até o século IV, a igreja, por diversas razões, principalmente por razões de perseguições políticas, a igreja nunca teve um fórum comum. Então, ela tinha fórum em regiões particulares, o que são chamados de concílios locais. Somente no ano 325 é que, pela primeira vez, a igreja tem a capacidade de reunir os bispos, os presbíteros e os delegados das igrejas de toda parte do mundo nesse grande concílio de Nicéia, né, que é o primeiro concílio ecumênico, onde, então, é fixada as bases do credo niceno, e que depois vai ser complementado no segundo concílio, em Constantinopla, e por isso ficou o credo niceno-constantinopolitano. Então, nestas bases de fé, a igreja fala que a sua fé está apoiada na Santíssima Trindade e na igreja, que é o objeto da revelação. Antes de qualquer coisa ser escrito, primeiro Deus se revelou. A revelação é um encontro pessoal. Ele não é um encontro em todo o tempo. A revelação nunca foi um encontro
documental. Este encontro pessoal é que depois é documentado. Moisés, ele recebe as tábuas da lei num monte onde ele tem um encontro pessoal com Deus, e ali é que ele recebe as tábuas da lei. Os profetas escreveram a partir de encontros com a palavra divina, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, o oráculo do Senhor. É muito comum isso aí. E os apóstolos, Cristo não revelou nenhuma doutrina por escrito, mas sempre ao conjunto dos seus apóstolos. Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, São João diz, com toda clareza, na sua primeira epístola, o que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, e as nossas mãos apalparam o verbo da vida. A vida se manifestou entre nós, e nós a temos comunicado para vocês, para convosco, a fim de que tenhais comunhão conosco. Ou seja, ele fala exatamente de uma paradosis, de uma transmissão. Uma transmissão que começa com um encontro pessoal, que é exatamente a ideia, o plano divino eterno, em fazer a unidade dele, do homem com ele. Participarmos da sua natureza divina, o homem criado para ser a imagem e semelhança de Deus. E aí, então, São João diz, também no seu evangelho, com muita clareza, Deus jamais foi visto por alguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o revelou. Então, e quando Filipe pergunta a Cristo, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, ele responde a Filipe, estou há tanto tempo convosco, Filipe, não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, São Paulo vai escrever na carta aos Hebreus, dizendo que ícone é a imagem, que Cristo é o ícone perfeito de Deus. A palavra grego ícone, que é traduzido para nós como imagem. Ele é a imagem expressa do seu ser, diz lá na carta aos Hebreus. O ícone perfeito. Então, quando os apóstolos têm um encontro com Cristo, então eles estão tendo um encontro com toda a plenitude divina, porque São Paulo escreve na carta aos Colossenses acerca de Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós não estamos tendo um encontro com alguém que é semelhante a Deus. Nós não temos um encontro com alguém que viu a Deus. Nós estamos um encontro com o próprio Deus. É o próprio Deus que se nos revela. Então, no ofício de matinas, na Igreja Ortodoxa, que é o primeiro ofício que abre amanhã, se canta todos os dias, o Senhor Deus, o Salmo, o Senhor é Deus, e Ele a nós se manifestou. Bendito que vem em nome do Senhor. Então, que já pela manhã, a Igreja Ortodoxa já começa com essa adoração, dizendo, o Senhor é Deus, e Ele a nós se manifestou. Bendito que vem em nome do Senhor, que é Cristo. Então, essa manifestação, este encontro na história, ele é testemunhado por 12 apóstolos e é transmitido aos demais depois. Por isso, São Paulo diz na carta, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele fala dessa tradição, porque eu vos entreguei o que também recebi. Ou seja, ele nada cria, ele nada inventa, ele nada especula, ele transmite. Então isto é uma tradição. Que é isso? Alguma pergunta sobre isso? Para a gente avançar? Não. André, Sim. o senhor sabe aonde na carta aos Hebreus que tem essa passagem, né, que fala que Cristo é o ícone perfeito? Logo na abertura, capítulo 1. Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nós, muitas e muitas vezes, a nós falou nos últimos dias pelo Filho. Aí vai dizendo, né? Vai falar sobre o Filho, então ele escreve tudo isso aí. Muito bem. Obrigado. Por nada, não. Então, o que é que nós vamos... Que testemunho nós temos da tradição?
Então, nos testifica o Evangelho de Marcos, que a primeira é a pregação de Cristo. Vocês estão considerados as Escrituras? Eu estou aqui com ela nas mãos. Então, por favor, vamos abrir Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Pode ler, por favor. Só com... Só por... Eu vou pedir licença, entrou uma pessoa aqui com um codinome que não conheço, Mime Mercado. Quem pode se identificar, por favor? É a Ruth, pai. Ah, é a Ruth, certo. Já está sendo sua falta. Seja bem-vinda. Obrigada. Contratempo aqui também. Ok. Muito bem. Poderia repetir o capítulo, o versículo, por favor? Capítulo 1, versos 14 e 15. Pode ler, por favor? Pode ler? Sim. Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galiléia proclamando o evangelho de Deus. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Isso, muito bem. Então, depois que João foi preso, então encerra-se aí toda a economia do Antigo Testamento. Encerra-se tudo do Antigo Testamento. Chegou agora o grande profeta prometido por Moisés. Moisés diz no livro de Deuteronômio assim: o Senhor vosso Deus levantará do meio de ti e dos teus irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis. Esta é a razão porque o Evangelho de São Mateus, quando Cristo sobe a montanha, assim como Moisés foi à montanha receber a lei, Cristo não vai receber lei, mas sim comunicá-la. Ele faz o sermão da montanha, Mateus faz esse paralelo, e ele vai usar sempre essa perícope, sempre esse cabeçalho. Ele vai dizer: ouviste o que foi dito pelos antigos. Moisés, eu, porém, vos digo, o profeta que Moisés prometeu, a ele devereis ouvir. Então, sempre Cristo vai aparecer com essa expressão no Sermão da Montanha: ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então, quando termina tudo, João Batista agora encerra, sua lâmpada está apagando, diz, importa que ele cresça e que eu diminua, João Batista diz. Então, Cristo se revela, e a primeira mensagem que ele diz é esta: o tempo está cumprido. O reino de Deus se aproxima. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que tempo que se cumpriu? Um tempo que não é o nosso tempo. Um tempo no qual o nosso tempo está inserido. É um tempo que governa todas as coisas. É um tempo que rege toda a realidade. Mas nós vamos falar depois desse tempo. Que a língua grega vai conhecer dois termos, chamados kairos e kronos. Cronos, que nós temos a nossa cronologia, esse é o tempo temporal, vamos usar essa redundância. Então, esse é o tempo que pode ser medido, quantificado, e ele diz respeito exatamente ao movimento da Terra em torno do Sol e em torno de si mesma. Então, este tempo que está falado ali é um tempo que na tradição chama-se economia divina. A lei que rege ecos é o ambiente, né? A realidade, e nomos é lei. Então, a economia, o tempo, a lei que rege a realidade, que rege as coisas que existem, que são visíveis e invisíveis. Então, o tempo está cumprido, Cristo diz. O reino de Deus se aproxima.
São Paulo fala, na carta aos Gálatas, quando ele trata da lei, diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, Paulo faz referência novamente a esse tempo que encontrou sua plenitude. E essa é a melhor tradução. Quando a gente lê o tempo se cumpriu, na verdade, a palavra grega pleroma, que quer dizer plenitude, como se encheu a sua medida. Então, o tempo encontrou a sua plenitude, esse tempo misterioso que nós estamos falando. E o reino de Deus se aproxima. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a realidade, é aquele que rege toda a realidade. Então, a oração que eu pedi que o Georg fizesse, ele começou em russo e vocês pensaram que era Pentecostes, mas depois falou no português. A oração começa assim dizendo: Rei Celestial, Paráclito, que é traduzido por nós como Consolador, mas na verdade é companheiro, né? Aquele que está ao lado, Paráclito. Rei Celestial, Consolador, Espírito da verdade. Tu estás presente em tudo, e a tudo pleromai, plenifica, que a tudo enches, a tudo preenches. Tesouro dos bens e doador da vida. Então, há um rei que rege toda a realidade. O universo não está sem controle. O universo não é realidade mecânica, onde leis frias são estabelecidas e elas, então, funcionam ali obedecendo um princípio que não pode ser um princípio imutável, um princípio que não pode ser mudado. Não. O universo, ele é pessoalmente regido. Existe um governante. O Salmo 2, ele fala: por que os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se revoltaram contra Deus e contra o seu ungido. E diz: rompamos os seus laços. Ou seja, há um rompimento do pensamento humano com as realidades divinas. Então, para não ser longo, o Salmo diz: ri-se-á deles o Altíssimo, pois eu estabeleci o meu rei sobre o monte Sião. Desse rei, ele fala: tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não é apenas um rei, ele é um sacerdote. E vai no Salmo mais adiante dizer: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos debaixo dos seus pés. E nós temos, então, mostrando um governo que é estabelecido, uma ordem para o nosso mundo temporal. Que o último inimigo a ser vencido é a morte de São Paulo. Então, alguém está governando. O Salmo 102, eu estou usando as referências da Septuaginta, mas para quem usa texto maçorético é 103. Então, o Salmo 102, ele que fala: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, ele diz: o Senhor estabeleceu o seu trono no céu, e nada escapa ao seu domínio. Ele governa todas as coisas. Cristo fala deste governo tão pessoal, tão detalhado, que diz que até os cabelos de nossa cabeça estão contados, e que nenhum pardal cai, nenhuma folha cai, sem o consentimento do Pai Celeste. É um governo pessoal, não é impessoal. E por fim, São João, quando recebe a revelação na ilha de Patmos, onde ele está na liturgia, e ele ouve uma voz que diz assim: subi até aqui, no capítulo 4 do Apocalipse, ele é trasladado, um portal que se abre, e ele vai até os céus. A primeira coisa que ele narra, ele diz: eu vi um trono, e alguém assentado sobre ele. A primeira mensagem que vem disso aí é que a realidade terrena e celeste obedece a um governante. Ele está assentado no trono. Coisa maravilhosa. Então, o reino de Deus é esta ordem que vai pôr ordem à desordem da nossa terra. Porque nós somos um mundo que está em desarmonia.
está fora da comunhão de Deus. E este mundo está temporariamente, diz São João, governado por Satanás, porque o mundo inteiro jaz no maligno. Cristo chama Satanás de o príncipe deste mundo. Mas o mundo não são as coisas físicas somente. O mundo significa exatamente o pensamento, o sistema, as compreensões, os esquemas de raciocínio que formatam a realidade deste mundo. A sociedade, as relações interpessoais, os valores, tudo isso. Então, é regido por Satanás. Só que é temporariamente, porque Deus, que rege todo o universo, vai intervir. E já fez intervenções. No passado, como diz São Paulo aos Hebreus, falou de muitas formas, de muitas maneiras pelos profetas. Mas agora, nos últimos dias, nos falou pelo Filho, o qual é herdeiro de todas as coisas e por quem criou todo o universo. Havendo feito a purificação dos pecados, de São Paulo, assentou-se à direita da majestade. Olha a ascensão. Para governar. E aí vem o Salmo que diz, o Salmo 23, referência da Septuaginta 24. Levantai-vos, ó portões, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor poderoso nas batalhas. Ele que veio vencer Satanás, que veio resgatar a sua noiva. Então, este é o Rei da Glória. Então, nós temos essas narrativas todas mostrando que esse reino ele vai chegar. E já chegou, Cristo diz. Porque o primeiro território onde o reino de Deus se estabelece, onde faz a sua base, sua cabeça de ponte, é na nossa interioridade. Porque o reino de Deus está dentro de vós, disse Cristo. Então, da nova ordem que há de se manifestar, só vai participar aqueles que já viverem no sua interioridade esta ordem. É como a semente, que ela está enterrada. Ela está ali, não está visível a exterioridade, ela está na interioridade. E ali ela passa por um processo simultâneo de morte e de vida. Ela vai apodrecendo e ao mesmo tempo gerando uma árvore. E é isso que acontece conosco, neste mundo, para os que recebem o reino de Deus. Vai se morrendo a natureza terrena, herdada do primeiro Adão, do Adão terreno, e vai se fazendo em nós a natureza do segundo Adão, o Adão celeste, que é Cristo. Então, esse processo, só quem participa desse processo, quando vê a nova ordem, ou seja, quando a árvore nascer, é que vai poder participar. Assim, eu esqueci, foi bem, tem que levantar a mãozinha virtual, eu vi, mas para disciplina. Sim, Sokoski. Padre, quando o senhor falou o segundo Adão, cortou momentaneamente o áudio. Pareceu muito, pelo menos aqui. Tá bem. Se o senhor repetir. Vou repetir. Vou repetir. E em nós está morrendo a natureza do primeiro Adão, está se construindo a natureza do segundo Adão. O primeiro Adão é o terreno, que é esta natureza que nós herdamos mortal. E a natureza do segundo Adão é formada em nós, a partir de um sacramento, do batismo, que São Paulo diz: vós todos que fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Mas nós vamos ver isso quando estudarmos os sacramentos. Então, essa construção do reino de Deus, todo edifício, para ser bem firmado, ele depende das bases. Então, as bases, Deus sabiamente, trabalham o coração. Então, a doutrina ortodoxa é exatamente para trabalhar esta dimensão da interioridade, preparando-nos para a realidade, que vai ser a realidade última. A realidade última, que é do reino de Deus. Então, porque o tempo está cumprido, ou seja, tudo que nós estamos vendo neste mundo, o que parece ser real para nós hoje,
ficará no esquecimento, porque passará. Assim como passaram as alegrias e a tristeza de ontem, do ontem. Eles só são a memória, não são mais realidades. Eles só se tornam realidades presentes por causa das nossas lembranças e das pontes que nós construímos com o passado, com as âncoras que lançamos no passado. Mas Cristo falou para já vivermos a dimensão do reino de Deus que é sempre presente. Por isso diz, já basta cada dia o seu próprio mal. A dimensão de viver o hoje, porque esta é a dimensão de Deus, sempre é, nunca foi e nem será, porque ele sempre é. Então, Deus é. Não existe passado nem futuro. Ele é. Então, nós somos convidados a viver essa dimensão. Porque o tempo está cumprido, porque vai haver uma intervenção divina. Ele fala, o reino de Deus se aproxima, está chegando, está lançando as suas bases. E aí ele faz um apelo. Diante dessas realidades cósmicas, vamos usar esse termo, diante dessa realidade última, uma postura, uma resposta a esta realidade é exigida de nós. E Cristo nos sugere qual a opção que nós devemos fazer. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, o que significa arrepender-se e o que significa crer? A primeira coisa é que nós entendemos o arrependimento como uma categoria emocional, como uma culpa, uma dor por um erro cometido. Não, isso não é arrependimento em si. Porque o Cristo usa a palavra de metanoia. Isso significa que nós devemos reformatar a nossa mente. Os nossos valores, as nossas maneiras de compreensão. Que devem ser pautadas, toda a realidade é pautada por uma referência. O tempo, o que é o tempo? É uma referência, é o Sol, o movimento da Terra em torno do Sol. Então, é uma referência. Então, a fé, ou melhor, as nossas ações, elas são de acordo com as nossas referências. Nós não acreditamos que vai chover e saímos de calção de praia. A não ser que queira tomar banho de chuva. Nós não vamos para o Alasca e levamos biquíni ou sunga para mergulhar nas águas gélidas. Se formos para o Alasca, vamos usar as roupas de frio. Se formos aqui para Porto de Galinhas, Pernambuco, vamos usar roupas tropicais. Então, as nossas referências, elas moldam o nosso comportamento. E é por isso que São Tiago diz assim, mostra-me a tua fé sem obras, e com as obras eu te mostrarei a minha fé. Porque as nossas ações, os movimentos que fazemos na existência, eles seguem exatamente os nossos valores principais. E Cristo nos convida a pautarmos toda a nossa compreensão, todas as nossas ações pelo referencial do reino de Deus. E por isso, onde está a verdadeira felicidade. Por isso, quando ele sobe na montanha, a primeira mensagem dele é sobre a felicidade, as bem-aventuranças. Ele vai mostrar exatamente valores diferentes da nossa sociedade. Bem-aventurados os pobres, os que choram, os mansos, os misericordiosos. Porque isso está afinado com o reino dos céus. Porque é isso que vai permanecer. Não é esta realidade que a gente vê aqui. Então, felizes são esses. Então, o arrependimento que Cristo pede é exatamente isso. Uma reviravolta. Que pode trazer, sim, dores psicológicas. Sim, porque aí vem a dimensão das emoções, da nossa estrutura subjetiva, das nossas pulsões internas. Porque nós podemos, quando cai as escamas, quando a ficha cai, usando a expressão, então entra uma relação, muitas vezes, de culpa,
ou de vergonha, e até de indignação consigo mesmo, por ter vivido daquela maneira. Aí sim, e para isso tem uma terapia. Mas o arrependimento não é somente isso. Né? Não é a culpa que marcou Judas, mas é a fé que marcou Pedro, que aceita a sua fragilidade e também aceita a vocação divina. Se aventura a deixar-se moldar por Deus. Sim, Lucas. Puxando essa questão de Judas, pode-se dizer que existe uma diferença entre arrependimento e remorso? Em nossa língua, sim. Em nossa língua, sim. Mas é perfeito. Agora, o arrependimento que Cristo fala não é exatamente essa, vamos dizer, essa dor psicológica. E Paulo vai reforçar ou vai reverberar essa fala na sua grande epístola aos Romanos, quando ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício, olha, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto inteligente. E não vos conformeis, não mudeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E no grego é noia, ou luz, aquilo que nos ilumina. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis, para que seja uma realidade concreta e não uma projeção de ideias, mas para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nós temos esta fala do apóstolo, que é a reverberação desta fala de Cristo. Né? Arrependei-vos e crede no Evangelho. E aí, fé e Evangelho vão ser o tema que nós vamos trabalhar na próxima aula. E isso vai ser muito interessante. Mas vamos antecipar aqui um pouco a questão do que é o Evangelho. O Evangelho, vamos entender como uma mensagem de paz. Cristo é o arauto que vem em nome da Santíssima Trindade, sendo ele mesmo um da Santíssima Trindade, onde ele vem firmar a paz com a humanidade. Por isso ele diz ao apóstolo São João: eu não vim para destruir a alma dos homens, mas sim para salvá-las. A primeira ação de Deus é quando duas nações vão entrar em guerra, em conflito, e uma propõe a reconciliação. Vamos nos reconciliar. Eu vou invadir vocês, vou destruir vocês, porque vocês estão fora de ordem, mas eu não quero fazer isso. Eu quero que vocês se agreguem à ordem. E aqui, para a gente entender, vai ser muito bem isso. Claro, Cristo trabalha muito bem as suas realidades. Quem sabe a diferença entre imperador e rei? Ou acha que é sinônimo? Quem pode falar a diferença? Imperador, eu entendo como sendo aquele que governa uma grande extensão de terra. Já um rei, ele governa mais uma nação regional. O imperador, ele tem grandes possessões de terra, grandes domínios, pode-se dizer assim? Quase. Porque ele pode ter uma grande porção de terra e governar apenas o seu povo. O imperador é aquele que governa diversos reis. Ele conquista reinos. Então, por exemplo, Roma, você tem a César, governava sobre Israel, sobre a Grécia, sobre o Egito, sobre a Espanha, sobre Portugal e a Gália, que é a França. Então, ele tem vários reis que lhe são submissos. Então, no caso de Israel, tinha um rei, que era Herodes, mas que devia obediência a César. E foi exatamente isso. Quando Israel se revolta, então vem o imperador, manda ao general Tito Vespasiano, que entra em Jerusalém e devassa Jerusalém. E foi por isso que os sacerdotes entregaram Cristo, que tinham medo que os romanos entendessem que Cristo ia usurpar o reino de César e César entrasse e destruísse Jerusalém. Então,
Cristo é o grande imperador, o que governa o universo. E a terra é apenas uma de suas possessões. Diz o Salmo, do Senhor é a terra, a sua plenitude, e tudo o que nela habita. Todas as criaturas são minhas, mas está usurpada por Satanás. Então ele está fazendo, quando Cristo vem a este mundo, ele vem para propor uma reconciliação. E aí São Paulo diz, somos embaixadores de Cristo, reconciliando, convidando que vos reconcilieis com Cristo. Então, o Evangelho é uma mensagem, é uma boa nova, é uma mensagem de paz, ou seja, eu quero a paz com vocês, eu não quero destruí-los. Eu quero, antes de tudo, salvá-los, eu quero dignificá-los, eu quero glorificá-los. Eu quero engrandecer vocês, eu quero dar saúde, vida, plenitude. Porque com essa argamassa que vocês estão construindo a sua vida, vocês não vão longe, vocês vão morrer. Eu vou destruir isso aí, porque o meu reino é reino de vida, não é reino de morte. Então, crede no Evangelho, ou seja, Deus quer a paz. Isto é, o autêntico Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai ser transmitido pelos seus apóstolos. E assim, numa tradição sucessiva, que chega até os nossos dias. E para que essa tradição, essa sucessão, para permanecer incólume, ou seja, inalterada, ele colocou essa tarefa não nas mãos dos homens, simplesmente. Mas isto é obra do Espírito Santo. Celebramos o Pentecostes recentemente. O Espírito da verdade, que vos guiará em toda a verdade, Cristo prometeu, e que estará convosco até a consumação dos séculos. Então, o Espírito é aquele que não somente formata a consciência, ele convencerá do mundo do pecado, da justiça e do juízo, como ele também vos fará lembrar do que eu vos tenho dito, ele é a memória da igreja, e vos falará do que é meu. Ele dará continuidade. Ele vos guiará em toda a verdade. Esse é o discurso que Cristo tem antes, ou durante a Santa Ceia, antes da sua entrega, da sua fé, que é registrado exatamente desde o capítulo 13 até o capítulo 17 do Evangelho de São João. Essa conversa íntima de Cristo com os apóstolos, onde ele promete o Espírito da verdade, que procede do Pai, que vem em nome de Cristo e do Pai, aí sim, em nome de Cristo e do Pai, ele vem falar todas as coisas. E é ele, então, quem nos preserva do erro. Ele é o grande hálito que impulsiona, através dos séculos, esta pregação. Ele é o que preserva, ele é o grande sal que livra da putrefação, do envelhecimento, daí que se diz que a tradição é o antídoto divino contra o caráter corruptor do tempo. O tempo tudo destrói, mas não a palavra divina. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Cristo. Então, esse hálito que sopra através dos séculos, esta inspiração, esta alma que percorre ao mundo. A igreja é a depositária, é a arca da aliança. É quem traz agora as tábuas desta lei, não escritas em pedra ou em madeira, mas no coração. Porque diz, eis que farei convosco nova aliança. Tirarei o coração de pedra e colarei o coração de carne. E as inscreverei no vosso interior. E farei com que andeis nas minhas leis, nos meus testemunhos. Está prometido no profeta Ezequiel. E que é reforçado pelos apóstolos. Que coisa maravilhosa e bonita é o Evangelho de Cristo. Então, quando falamos ortodoxia, significa preservar, sem alterar nem subtrair, nem desviar para a esquerda nem para a direita. Esta mensagem de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. É aí que nós vamos trabalhar, ver o que é a Igreja Ortodoxa e a fé, então, como essa fé é preservada e como ela é entendida e como ela é ensinada, como ela é vivida. Esse é o nosso curso. Vamos encerrar aqui a primeira aula. Vou dar um intervalo de 5 minutos, vocês
Esse verso aqui, eu tenho que tomar uma aguinha, eu tenho que né? E a gente volta para o segundo momento, onde temos perguntas sobre isso, e vamos avançar, se não tiver as perguntas. Combinado assim? Ok. Então, até daqui a pouco, se Deus quiser.